Olá, vamos viajar no tempo, direto para a antiga Jerusalém, por volta do ano 594 a.C. A cidade, gente, está na beira de uma mudança radical e o profeta Ezequiel está prestes a ter uma visão que vai selar o destino do seu povo. Uma visão que mistura uma glória divina impressionante com um julgamento terrível. E tudo começa com uma pergunta que dá até um arrepio. O que acontece quando a presença divina, a própria essência da proteção de uma nação, decide simplesmente ir embora? Pois é exatamente isso que Ezequiel testemunha, e é isso que a gente vai desvendar agora. Então vamos lá. A visão do profeta. Ezequiel, que era um sacerdote exilado lá na Babilônia, recebe essa visão. Só que olha, não é uma visão de esperança não. É na verdade um acerto de contas divino. Ele vê a realidade espiritual de Jerusalém, uma cidade que se afundou completamente em idolatria e pecado. E o que ele vê é de tirar o fôlego. Não é um anjo qualquer ou um mensageiro. É a própria estrutura de comando do céu, o trono-carruagem de Deus. E isso, claro, não é uma visita casual. É uma inspeção que vem antes de uma sentença. Para a gente entender essa partida, primeiro a gente precisa entender o veículo. Porque não é uma carruagem qualquer, né? É uma construção viva, celestial, formada por seres guardiões conhecidos como querubins. Vamos decodificar como eles são descritos. A descrição é bem complexa. Cada um desses seres tem 4 faces, simbolizando o domínio sobre toda a criação. Eles se movem em bloco, com um propósito único, sem hesitar. Mas o detalhe mais impressionante aqui são os olhos. Os corpos inteiros deles estão cobertos de olhos. Isso é um símbolo claro da onisciência divina, ou seja, nada, absolutamente nenhuma transgressão em Jerusalém escapava desse olhar. Então, o ponto crucial é este. Os querubins não são meros passageiros ou servos ao lado do trono. Eles são o trono. A função deles é guardar e ao mesmo tempo transportar a santidade de Deus. Eles são a manifestação viva da sua majestade e do seu poder. E junto com eles vêm estas rodas enigmáticas. Uma roda no meio de uma roda. Isso sugere uma atividade constante, um movimento que vai em qualquer direção sem precisar virar. Elas se movem por um impulso espiritual, não mecânico. Tudo nesse aparato celestial grita propósito, poder e uma direção que não erra. Agora, o clima da visão muda. Essa maquinaria divina toda não está ali para um desfile. Ela veio para executar uma sentença. E é aí que vem o ponto mais pesado. A presença de Deus, que antes era uma benção, agora se torna a própria fonte do julgamento. A ordem é dada a uma figura vestida de linho. E a ordem é clara: pegar o fogo do centro da presença de Deus, da santidade máxima, e usá-lo para purificar a cidade, através da destruição. Esse ato simbólico da visão se tornaria uma realidade bem física em 586 a.C., com a queima de Jerusalém. E aqui a gente vê a dualidade impressionante do fogo divino na Bíblia. O mesmo fogo que um dia purificou os lábios do profeta Isaías, preparando-o para o serviço, agora é usado para destruir Jerusalém. Um instrumento de graça se torna um instrumento de justiça. Isso só mostra a gravidade da situação. O julgamento foi decretado, mas a execução não é imediata nem raivosa. O que acontece a seguir é descrito por muitos comentaristas como um dos momentos mais tristes das Escrituras. A partida de Deus do seu próprio lar. É lenta, deliberada, quase relutante. A glória Shekinah, que é essa nuvem visível, esse resplendor da presença de Deus, que um dia encheu o templo na dedicação de Salomão, agora se prepara para sair. A nuvem enche o pátio uma última vez, como se fosse uma despedida bem dolorosa. E o processo é agonizante de assistir. Primeiro, a glória se move do lugar mais sagrado e vai até a entrada. E ali, ela para. Pausa. Depois, vai até o portão leste, a saída principal da cidade, e para, de novo. Por fim, ela se retira para o monte a leste, como se olhasse para a cidade uma última vez antes de ir embora. Cada passo é uma hesitação. É como se o amor adiasse o abandono que era inevitável. Essa partida não é só um evento visual, é uma verdadeira catástrofe teológica. E ela tem um nome, o memorial para um tempo em que a presença de Deus se retirou de Israel por causa do pecado. O nome é Icabod, significa sem glória, ou mais diretamente, a glória partiu. Esse nome foi dado séculos antes, quando a Arca da Aliança foi capturada. Agora, numa escala muito, mas muito maior, era como se Deus estivesse escrevendo
Icabode sobre todo o templo e a cidade de Jerusalém. Então, por que isso é tão importante? Simples. A presença de Deus era a garantia da aliança, da proteção. A ausência dele significava que o povo estava sozinho, vulnerável. Mas a partida pelo portão leste, isso contém uma semente de esperança. Porque o mesmo Ezequiel, mais tarde, vai profetizar que a glória de Deus um dia voltaria para um templo restaurado. E adivinha por onde? Exatamente por onde ela partiu. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A visão mostra um Deus que não abandona seu povo de forma leviana, mas com uma tristeza profunda. Então, se a partida foi tão dolorosa, tão relutante, o que seria necessário em termos de arrependimento, de purificação, de transformação, para que essa glória um dia voltasse para cá?